Tudo bom, doutor? Bom dia! Tô olhando as peças de pintura, que lindas, hein? Bonitas, né? Cores vivas. Eu vou mostrar como a gente usa a tinta neon da Acrylex para iluminar a nossa pintura Still Life. Mas deve ter muita gente em casa falando, eu não consigo pintar que nem ela, será que eu vou conseguir e tal? É treino mesmo, Eleonora, que a gente vai tentar pegar as melhores imagens, mas é treino, é persistência. O que você indica para as meninas de casa? Olha, doutor, tem as técnicas, né? Que é essencial você saber as técnicas e persistir, né? Pintar várias vezes. Na primeira vez pode não sair muito bom, mas sempre que você insistir, você cada vez vai criar mais habilidade. Ótimo, os nossos câmeras vão invadir, a gente vai tentar mostrar cada pincelada da Eleonora aqui, que requer treino, né? Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar da aula de hoje. Certo? Ótimo. Olha, nós vamos pintar uma abóbora com as tintas Acrylex, acrílica, e nós vamos iluminar usando as tintas neon, que é um lançamento, uma novidade da Acrylex, né? A primeira coisa que eu fiz, eu passei um fundo da minha placa com verde esmeralda, né? Passei com um rolinho de espuma, dei 2 demãos, intercalei a lixa, né? Uma lixa fininha entre as demãos e sequei. Aí depois eu vim com carbono branco, porque meu fundo é escuro, né? Coloquei o carbono, peguei o risco da abóbora, que vai estar disponibilizado, né? Ótimo, vai estar lá no nosso site, perfeito. Isso. E vim tirando o risco. Então, simples assim, ó. Eu não preciso tirar as partes próprio pinta-bolinha você... Com o próprio pinta-bolinha, Tá. olha aqui que facilidade. Não preciso tirar as partes internas, porque eu vou fazer, primeiramente, uma pintura chapada. Olha, então aqui eu já tenho o formato dela, e aí com a tinta tangerina, eu vou pegar o pincel, primeiro umedece, vou pegar um pincel chato, que é o 425 da Condor, né? Vou pegar a tinta tangerina, misturar um pouquinho do telha e vou preencher isso daqui. Preenchimento uniforme, que a gente chama de fundo pleno. Você pode até dar uma aguadinha na tinta para ela correr melhor. O fundo escuro é um fundo mais difícil de cobrir, tá? Então, nós vamos precisar aqui dar mais ou menos umas 3 demãos. Faça as demãos fininhas, tá, gente? Porque se deixar muito grossa a tinta, ela vai cobrir mais fácil, mas vai ficar com a marca do pincel. Então, eu vou preencher tudo isso daqui, 2 ou 3 demãos, até ela ficar um fundo bem certinho, tá? Aqui eu já trouxe um passo mais adiantado um pouquinho. Aqui eu já coloquei novamente o risco em cima do que eu pintei, né? Que ficou chapadinho. E aí vim e tirei o detalhe da abóbora aqui, ó. Que é essas 2 curvas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é as sombras, tá? Então, eu vou pegar um pincel pituá, vou pegar a cor telha, tira o excesso, tira bem o excesso. E vou fazer aqui uma sombra seca. Eu gosto de trabalhar com a sombra seca antes de fazer o flotado ou a sombra úmida, porque ela me dá mais suavidade. Tá vendo que eu tirei bem o excesso, ela não vai ficar marcada de tinta. Então, eu já tenho a minha primeira sombra aqui. Aí, vou sombrear um pouquinho a parte de baixo, a parte de cima, e aqui eu já fiz essa sombra, tá? Que imagens lindas da nossa equipe, para que não fique dúvida nenhuma para você que está acompanhando a aula da Eleonora Costa. Olha, aqui no centro, enquanto seca um pouquinho essa minha sombra úmida, eu vou fazer uma luz. Também tiro o excesso e jogo essa luz aqui, olha. Eu tô usando o pincel 455. Aí eu posso pegar um pouquinho de branco
também tiro o excesso para iluminar um pouquinho mais. Então, eu fiz uma luz e vou fazer a segunda luz, agora mais centralizada. Agora, eu vou voltar naquela sombra e com o pincel 427, vou umedecer, vou pegar a cor cerâmica, que é mais escura, uma gotinha d'água, e tenho que trabalhar isso aqui, para lá e para cá. Deita bem o pincel, que é isso que vai fazer a sua sombra ficar larga. E aí eu venho naquele mesmo lugar que eu coloquei a sombra seca com o pincel Pituá, eu venho e faço essa sombra mais úmida aqui, certo? Quem tiver dificuldade, apoia o dedinho que ajuda, né? O dedo ajuda, porque você apoia, você fica com a mão mais firme. Agora, eu vou pegar. Eu fiz luzes, as luzes que estão batendo, e agora eu quero dar mais luzes de volume. Agora que eu entro com a tinta neon, tá? Essa cor aqui é o laranja, então ele vai ficar perfeito em cima da nossa abóbora. Ela é uma tinta um pouquinho mais transparente, ela parece quase que um gel. Então, um pouquinho de água, um pouquinho de tinta. Vou trabalhar também como se eu fosse fazer esse flotado que a gente chama, né? Que é esse trabalho com o pincel angular. E aí eu venho na lateral. Começo mais longe e vou chegando nas bordas. Então, dá para perceber bem a diferença que a tinta neon me dá de luz entre essa e essa parte que não tem a tinta neon. Normalmente, a gente faz isso acrescentando um pouco de branco ou então com o próprio amarelo. Mas a tinta neon dá um efeito super bonito. Trabalha. O segredo é umedecer um pouco para ele correr melhor, né? Para ele correr. Olha como fica bonito. Certo? Eu vou virar a peça e fazer do outro lado. Começa sempre mais longe um pouquinho, que aí a sua luz vai ficar bem mais larga. Gotinha d'água, um pouquinho de tinta. E vamos fazer do outro lado. Olha aí o Facebook também, Eleonora Costa, olha, tudo junto, tá? Saindo pra fora, você vem e limpa um pouquinho, tá? Então, a abóbora seria isso daqui. Agora aqui, eu usei o stencil de facilita, folha. Né? Isso, adoro trabalhar com stencil. Então, eu vou pegar o pincel Pituá, vou tirar o excesso e vou fazer uma folha. Aqui eu já fiz uma. Então, como eu tenho fundo escuro, eu não preciso trabalhar com sombra nessa folha. Eu vou trabalhar só com luz. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar nas bordas. Vai girando. Aí não precisou trabalhar com neon, só acrílica fosse. Vou colocar o neon nelas também, porque tem várias cores do neon, né? Então, olha, isso daqui já me deu a sombra, que era o meu fundo, que já estava pronto aqui. Posso pôr uns galinhos. Aumentar uma folhinha aqui. Aí você vai trabalhando do seu gosto. Às vezes a sua peça é maior um pouco, então você pode trabalhar melhor. Ó, então, mesma coisa, eu vou fazer as bordas com a tinta e deixo o meinho, vai parecer já um sombreado. Agora eu vou trabalhar com a tinta neon, que é o verde. Nós olha temos aí várias tonalidades, tá? Acrylex dando um show, hein? Visite o site para conhecer. Essa de neon são quantas cores? Só de neon? São 2, 4, 6 cores. 6 cores. 6 cores. Claro Antes que todas tinha, miscíveis, né? isso, todas. Antes tinha uns potinhos pequenos, né? Aí depois a gente recebeu, né? Tá com a linha nova, com essas maiores pra gente poder usar e abusar dela. Então, mesma coisa, olha, um pincelzinho chanfrado. Então, olha o efeito que vai dar. Como ela fica muito mais iluminada. É, dá um relevo pra ela. Não é? Olha.
Ó, dá pra ver a diferença de um lado e de Né? outro. Olha a diferença, né? Então, as partes que eu quero iluminar, eu venho na borda e jogo a tinta neon. Olha que linda que fica. E aí, para decorar um pouquinho, eu peguei um stencil de arabesco flor, coloquei aqui na bordinha para fazer uma composição e peguei verde country, pincel pituá, descarrego bastante porque agora não é uma pintura, é um detalhe. Então, eu venho com a mão bem levinha e vou preenchendo aqui, ó, para fazer um fundinho. Jogo alguns arabescos aqui atrás. Certo? Aqui embaixo eu posso iluminar um pouquinho com a mesma cor que eu pintei a abóbora e fazer um, como se ela estivesse fazendo um reflexo aqui na parte de baixo, olha. Um pouquinho de amarelo. E ilumina um pouquinho. Vai parecer que a abóbora tá refletindo nesse chãozinho aqui, ó. Porque como eu tenho fundo escuro, já tá tudo sombreado, né? Então, o meu trabalho é iluminar. Tá, doutor? Olha aí, a Eleonora As mostrou dicas. muito bem, as dicas foram essenciais. Eu queria mais uma vez colocar o contato da Eleonora. Vou mostrar um pouco das peças que ela trouxe aqui, que estão realmente muito lindas, né? A gente fica com vontade de mostrar tudo, né? As peças de fundo. Você vê esse prato preto aqui embaixo com flores, eu trabalhei ele todinho iluminando só com neon. Olha o resultado. Parece um suplá, né? Isso, é. Olha o Suplá resultado grandão, que né? deu. Aí eu usei neon verde, amarelo, o rosa, o Uma azul. peça decorativa maravilhosa. Bonito, né? Agradecer sempre a Acrylex, que traz para vocês produtos de excelente qualidade, o que facilita muito a